A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? É importante que no meio da sua vida, no meio das lutas, que nós temos muitas, né? Nós aprendamos a fazer declarações a respeito da nossa fé. O poema dos Salmos, a maioria são declarações que o Espírito Santo viu, achou bom e eternizou nos Salmos, né? Por exemplo, quando você vê o salmista dizendo: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", você vai ver que é uma declaração do salmista. O Senhor, ele não está falando nada, está no seu trono. Mas o salmista olha a trajetória de Israel e olha as histórias que seus avós e pais lhes contaram, de como Deus sempre cuidou, de como Deus sempre zelou, de como Deus sempre protegeu. Ele traz toda aquela bagagem de testemunhos e abre seus lábios em fé e declara: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará", demonstrando assim a sua confiança no Deus de Israel. É importante, primeiro, nós termos memória. Você lembra quantas coisas boas Deus lhe fez? Eu gostaria que você deixasse até aqui comentado algo muito bom que Deus fez na sua vida. Por que é bom a gente trazer essas memórias? Porque a memória gera, memórias boas geram esperança. Por quê? Porque a vida ela é um ciclo, ela se repete. Tanto que Salomão vai dizer: não existe nada novo debaixo do céu, se repete. Sempre vai se repetir. O grau de repetição é 10, 15, 20 anos. Hoje eu estou vivendo coisas que eu já vivi há 20 anos atrás. De novo, um pouquinho diferente, mas o mesmo ciclo. É como um disco, né? Então, é importante que você tenha memoriais de lembranças na sua mente de quantas vezes Deus lhe socorreu, quantas vezes Deus falou com você, quantas vezes você sentiu a presença de Deus. Por quê? Você vai trazer na sua memória aquele poema que diz assim: Deus não muda. Então, se Deus me socorreu no passado, Ele continua comigo. E nesse memorial você abrir os seus lábios em declarações de fé. Declarações de fé. Isso é exercitar a sua fé. A importância de você ter testemunhos na memória, o salmista Jeremias vai dizer para o povo de Israel, quando o povo está em aflição, em cativeiro, Jeremias vai dizer para o povo assim: olha, traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Eu tenho que ter na minha memória coisas que me dão esperança. Porque se eu for pensar em fracasso, se eu for pensar em derrotas, a minha força será pequena. Deus nos deu essa capacidade, acima de todas as suas criaturas, a capacidade do raciocínio, de imaginar, de pensar. E esse pensar, às vezes, nos ajuda a conquistarmos nossas vitórias. É o você pensar, você trazer a sua memória. Isso é muito importante. Veja, quando Davi se propõe a vencer o gigante, logo as pessoas da lógica, né, tem que tomar cuidado com lógica, porque pela lógica humana eu nem estaria aqui falando com vocês. Pela lógica humana eu sou incapaz de ser pastor.
Pela lógica humana. Então, pela lógica humana, a lógica humana tentou convencer Davi que ele não tinha condições físicas de vencer Golias. O rei, que é a maior autoridade ali no momento, diz, olha, contra esse gigante você não pode vencer. Ele é experimentado na guerra, ele já luta há muito tempo, e você é uma criança, é um jovenzinho novo. Aí Davi vai buscar na sua caixa de arquivos lá atrás. Ele abre a gaveta da sua memória e diz, olha, tem aqui algumas passagens que corroboram para a minha bênção. Sempre que vinha leões, eu ia atrás e arrebatavam a ovelha minha. Eu não ia procurar briga com o leão, mas quando ele vinha e pegava algo meu, eu corria atrás dele, o pegava pela barba, trazia até embaixo, o feria e arrancava a minha ovelha da minha boca. Da mesma forma que quando vinha um urso, sempre vieram leões e ursos. As pessoas às vezes confundem, pensam que é um leão e um urso. Não, vinha leões e ursos. Aquilo foi dando capacidade e habilidade a Davi. Sempre que vinha leões e ursos e arrebatavam uma das minhas ovelhas, vinha mexer comigo, eu ia atrás dele, o feria e tomava o que era meu. Deus reconhece que tudo que nós temos é de Deus. Deus me deu vitória contra os leões e contra os ursos. Esse gigante aí, para mim vai ser a mesma coisa. Eu tenho na memória as lembranças dos livramentos que Deus me deu. Eu tenho na minha memória lembranças das coisas que Deus fez por mim. Eu tenho na minha memória lembranças do batismo com o Espírito Santo. Eu tenho na minha memória lembrança das promessas que Deus me fez. E isso vai te fortalecer a caminhar, te fortalecer a ter esperança, te fortalecer a seguir em frente. E o povo de Israel, eles foram muito espertos, eles escreviam essas orações. Eles escreviam essas orações para aquilo ficar eternizado, para os seus filhos e netos recorrerem àquilo. Olha o que os nossos pais escreveram, olha o que os nossos pais falaram a respeito de Deus. Por quê, irmãos? Deus não fica falando sempre quando a gente quer. E nós vivemos pela fé. O justificado vive pela fé. O justo viverá da fé. Da fé. A fé é o quê? É a certeza de coisas que eu não vejo, mas eu acredito. Então eu trago à minha memória socorros de Deus. Eu trago à minha memória momentos que Deus me ajudou e tenho aquela confiança. Deus estava comigo ali e vai estar comigo aqui. Ponto. Então, baseado nessas memórias, eu quero ler aqui algo para você muito lindo, que vai aguçar a tua fé. Essa memória foi escrita e está guardada. Essa passagem foi escrita e está guardada no poema 20. Que mostra que Deus está quieto, mas o salmista está falando a respeito de Deus e a respeito de nós. Veja as palavras do Senhor para nós nesse poema dos Salmos, que vai ser a meditação do seu dia, para você entender como Deus te ama e como Deus cuida de você e da sua casa. Poema 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do seu santuário te envie socorro e te sustente desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite teus sacrifícios. Conceda-te o desejo do teu coração e realize todos os teus planos. Nós nos alegraremos na tua salvação e em nome do nosso Deus hastearemos bandeiras. Que o Senhor satisfaça todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido.
Ele lhe responderá do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Uns tropeçam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. O Senhor dá livramento ao rei, responde-nos quando clamamos. Veja que coisa linda o salmista está falando a respeito do nosso Deus. Uma das coisas que ele enfatiza é nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Você não é cão sem dono, você tem um Deus para buscar. Você tem um Deus para clamar. Você tem um Deus que agora mesmo você pode falar com Ele. Você pode clamar. E o salmista, ele faz essa oração de fé e diz: o Senhor faça isso, o Senhor faça aquilo, o Senhor responda-te, o Senhor. Isso internalizando dentro do nosso coração aumenta a nossa fé. E eu olho para os céus e digo: Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu declaro isso. Você pode declarar isso. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Pastor, se Deus cuida de mim porque eu estou passando tantas aflições, é porque você é um filho de Deus. E as aflições contribuem para a gente ter paciência, confiança e esperar em Deus. José passou aflição, o Senhor Jesus passou aflição, o apóstolo Paulo passou aflição. Todos os filhos de Deus passam aflição, mas isso não significa abandono de Deus. Isso significa Deus maturando a nossa confiança. E às vezes nós entramos em labirintos para olhar para o céu e dizer: Senhor, eu só tenho a Ti. E saber que quando as nossas vitórias e as nossas bênçãos vir, não foi a força do nosso braço, mas foi a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Internalize essas palavras. Creia, declare: o Senhor é o meu pastor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. O teu socorro vem de Deus. Ele não esqueceu de nenhuma de suas promessas. Ele não é o homem para que minta. E não é o filho do homem para que se arrependa. Deus escolheu você. Deus que é onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares, está no passado, no presente e no futuro. Onipotente, pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E mesmo assim Ele te escolheu. Será que Ele erra? Ele erra. Deus não errou em te escolher. Deus não errou em te chamar. Erga os seus olhos aos céus. Olhe para o céu. Quando Abraão estava angustiado, Deus chama Abraão e diz: olha as estrelas, levanta a cabeça. Quando o Senhor vai ressuscitar Lázaro, ele olha aos céus e ora a Deus. Quando ele vai dar graças pelo pão multiplicado, ele olha para o céu. Faça esse gesto, olhe para o céu, olhe para Deus. E diga, feito Jó no auge da sua aflição, ele olha e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, glória a Deus. Eu sei. Quem te garante isso, Jó? Eu sei. Quem te garante isso, Jó? Olha a tua vida, olha a tua história. Eu sei que meu Redentor vive. Eu creio nele. E a qualquer momento ele vai aparecer. Eu vou fazer uma declaração na tua vida. A qualquer momento, Deus vai aparecer na tua história. A qualquer momento, o Senhor vai chegar. Assim como chegou para Marta e Maria quando estava chorando o seu irmão morto.
O que morreu na sua vida, na sua casa, na sua história, que precisa ser ressuscitado? Você crê que o Senhor Jesus pode te visitar? Então declare: eu sei que meu Redentor vive. Ele vive. Faça declarações. Declare ao Senhor. Quando estiver orando, declare: Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és maravilhoso. Use essa chave espiritual para abençoar a tua vida. Faça isso e depois você vai me dizer do socorro de Deus. Deus te abençoe. Compartilha com o máximo de pessoas. Deus responda as tuas orações em nome de Jesus.